Salomão, um salmo de sabedoria. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que esta palavra abençoe todos os corações. Esta convicção, esta certeza, porque vivemos numa sociedade onde as pessoas muitas vezes vivem fingindo ser algo que realmente não são. Bispo, nós temos, por favor, um postezinho, me ajuda para colocar aqui. Vivemos em um mundo cheio de pessoas fingindo ser algo que não são. E a igreja não pode ter este risco. A igreja não pode ter sobre o altar ninguém que finge ser algo que não é, que não vive a palavra, que não está enraizado com as verdades de Deus. É impossível. Seria fogo estranho na igreja. Por isso o nosso cuidado, o nosso testemunho como família de Deus, como família apostólica, para que todos vejam, saibam que nós pregamos algo que é a nossa convicção, que é a nossa certeza inabalável. Porque eu vou lhes dizer, amados, a tarefa mais difícil do mundo é ser pastor de um rebanho. Há uma estatística que diz que a tarefa mais difícil que existe na terra é ser controlador de aviões no aeroporto. Mas eu vou lhe dizer que não concordo com isso. A tarefa mais árdua que existe é a vida de um pastor, especialmente se ele quiser viver uma vida santa e digna. Sofre perseguições. Então nossa família transmite estas verdades porque, irmãos, nós somos centenas e centenas de pessoas. Aqui no nosso ministério não pode haver dúvidas em relação ao altar da igreja. Não pode. Porque a experiência de 44 anos e meio não é de um fedelho que caiu aqui na terra de paraquedas para orientar o... Não. Isto é tudo uma história. Isto é um plano de Deus. Isto é um projeto de Deus que tem raízes profundas e jamais haveria frutos. Aqui está uma igreja quase na plenitude, se o altar fosse um altar fingido, se o altar não fosse santo, sagrado e com fogo que arde do Espírito Santo. Portanto, se nós vivemos num mundo cheio de pessoas que fingem ser o que não são, nós somos exatamente o oposto. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Portanto, meus amados, falar sobre paternidade e maternidade, isso não pode ser apenas uma mensagem, isso tem que ser uma experiência de vida. Por que eu creio, por exemplo, que um irmão padre não tem condições de falar à sua paróquia sobre casamento, família, filhos? Porque ele não tem a experiência do casamento. Ele tem a experiência do celibato, mas não tem a experiência de um casamento. Então nós, neste dia, estamos falando sobre maternidade e paternidade, mas sob a influência de Deus,
sob a influência de vidas piedosas envolvidas na igreja, vidas fiéis que cumprem os desígnios de Deus. Por isso, podemos ser modelo e paradigma para tantas milhares de pessoas no Rio, no Brasil e no mundo. Então, o nosso ministério está criando uma próxima geração que ame o Senhor Jesus Cristo, que o adore, que viva com temor, com tremor, que viva a Bíblia Sagrada na plenitude. Este é o nosso objetivo. Por que, apóstolo, ser tão necessário o Senhor ensinar já o segundo mês seguido? Porque a nossa cultura secular muda todos os dias.